Oi, eu sou Daniel Lima e você está no Toda Prova Tem, um projeto de língua portuguesa e matemática para concurso. Eu estou aqui com a voz embargada, um pouco emocionado, porque essa já é a última semana antes daquele nosso intensivo. Nós vamos ficar a semana do intensivo corrigindo provas da UFG, que são o objetivo, não é? Dia 5 de março você tem um compromisso e nós queremos te ajudar fazendo uma análise dos anos anteriores, o que caiu nessas provas. Tá bom? Para você conhecer um pouco melhor a banca que vai elaborar a sua prova. Hoje nós vamos falar, entre outras coisas, sobre sinônimos e antônimos. Os sinônimos e antônimos são, na verdade, a sinonímia e antonímia são fenômenos em que acontece o mesmo sentido, um significado similar ou contrário para palavras. Qual é qual? Sinônimos são as palavras que têm entre si significado similar, praticamente o mesmo. Então, para você se lembrar, vou colocar aqui o sinal de igualdade. Mas é exatamente o mesmo significado? Não necessariamente, porque cada palavra é diferente da outra. Se eu disser lar e morada, pode ser a mesma coisa, não pode? Dá para substituir um pelo outro? A princípio, sim, mas às vezes pode ter ali uma situação muito específica em que um significado não vai ser substitutivo para o outro, que vai haver uma pequena diferença. Mas para todos os efeitos são palavras que querem dizer a mesma coisa. E antônimos, eles não são só palavras diferentes no significado, como são palavras contrárias. Elas querem dizer ideias exatamente opostas. Eu vou colocar aqui alguns exemplos para você fixar esse conteúdo. Como eu já citei, lar e morada podem ser considerados sinônimos, assim como lição e ensinamento, assim como ditado e provérbio. E antônimos, casos de ideias opostas, né? Eu tenho, por exemplo, corajoso e medroso. Coragem e medo são coisas literalmente inversas. Adotar e abandonar, um acolhe, o outro rejeita, são ideias opostas. Humildade e arrogância são totalmente opostos. Uma coisa para a qual eu quero chamar a atenção. Na relação de sinonímia ou de antonímia, nós não tratamos necessariamente de um para um. Não é que lar só possa ser sinônimo de morada e vice-versa. Não é que corajoso só possa ser antônimo de medroso. Se eu trocar medroso por receoso, por exemplo, eu continuo tendo uma relação de antonímia, continuo tendo continuo tendo um adjetivo que seja contrário a esse aqui. E você também pode observar que sinônimos e antônimos não se limitam a classes gramaticais. Eu tenho substantivos, eu tenho adjetivos, tenho verbos. Em todas as classes gramaticais, praticamente, eu posso ter relações de similaridade e oposição, conforme apenas o significado que aquela palavra tenha lá no dicionário, por exemplo. Por falar em dicionário, tem outro assunto para esse vídeo: sentido próprio e sentido figurado. Por sinal, sentido próprio e sentido figurado são coisas que têm ideias contrárias, tem uma relação de antonímia entre eles. Isso aqui diz respeito à semântica, ao sentido, ao significado por trás das palavras. Sentido próprio é aquele sentido original que uma palavra tem, da forma como ela está escrita no dicionário, da forma como ela é definida no dicionário. E sentido figurado é uma distorção, é uma transformação que eu faço naquele sentido para transmitir uma ideia de maneira diferente. Então eu posso dizer que ele está morto. Ele está lá no caixão, nós estamos fazendo velório agora, servindo cafezinho e tal. Então morto quer dizer literalmente que ele não está mais vivo, certo? É o sentido literal, o sentido próprio do adjetivo morto. Agora se eu disser, nossa, eu estou morto de fome, eu estou usando o sentido figurado, porque eu não vivo nesses países africanos onde se morre de fome diariamente, né? Eu só quero dizer que eu estou com muita fome. Então eu estou usando morto, estou morto de fome, com o sentido figurado. Você pode relacionar sentido próprio e sentido figurado às ideias de denotação e conotação. São conceitos que querem dizer a mesma coisa. Denotação é você ser fiel ao sentido original daquelas palavras. E conotação quer dizer você usar da criatividade para criar novos sentidos para as palavras. Daniel, mas é muito fácil confundir denotação e conotação. Se me perguntar na prova, eu posso trocar os dois, eu posso fazer confusão. Eu concordo com você. E aí eu vou te transmitir aqui um ensinamento milenar que foi trazido para mim
por um professor que eu não me lembro qual foi, mas que me impediu de esquecer. Nunca mais esqueci. Qual é qual dos dois? Qual é o do próprio, qual é o do figurado? Nunca mais troquei. Lembre-se da inicial. A inicial D de denotação e a inicial C de conotação. O que tem a ver a inicial? Associe D de denotação com o D de dicionário. E no dicionário você encontra o sentido próprio, o sentido denotativo daquela palavra. Então, D de denotação é D de dicionário. E C de conotação você pode associar com C de criação. Porque aqui eu estou inventando um novo significado, um novo sentido para a palavra que eu estou empregando, certo? Morto de fome. Então, conotação, criação, os dois têm a mesma inicial. Tente fixar dessa maneira, porque simplesmente decorar que este é um e aquele é outro, olha, é muito fácil confundir no nervosismo da prova. Você já tem mais com o que se preocupar, tá bom? Foi um prazer fazer essas 8 semanas contigo, mas não vai embora ainda. Nós temos, a partir do dia 30, o nosso intensivo e nós vamos corrigir as provas da UFG de concursos anteriores, tá bom? Minto, não só da UFG, mas as provas do centro de seleção dos últimos anos, porque aí você vai ter uma ideia de como é que aquele pessoal pensa para elaborar as questões, tá bom? A gente se vê lá no intensivo, você vai ser muito bem-vindo. Um abraço.